A modernidade tá literalmente podando o homem. O homem tá com medo de chegar numa mulher. Ele tá confundindo as coisas, ele tem medo de ser ousado porque ele acha que ele vai ser desrespeitoso. O homem tá com medo de falar que ele treina, irmão. Tá com medo de falar que ele gosta de luta, mesmo fazendo parte da natureza dele. Porque tudo isso é linkado com o tóxico. Ele tem medo de se cuidar, tem medo de ficar bonito, de ter um shape melhor, de ser rico, de ter um carro maneiro, porque ele não quer ser chamado de hétero top. Olha isso, olha o que a mulher tá fazendo com o masculino e não tá percebendo. Aí reclama porque não tem homem de verdade. Ou seja, o homem que não usa maquiagem, o homem que não usa cropped, que ele não quer fazer essa porra, porque ele não quer, cara. Ele é visto como masculino frágil. Isso é bizarro, mano. Ou seja, aonde a gente vai parar? E tipo assim, tudo bem, mano, você é homem, você gosta de fazer essas porra? Foda-se, faz, tem nada a ver com a tua vida. Mas não venha me enfiar a goela abaixo que eu preciso fazer isso pra provar que eu sou homem. O homem moderno faz isso. Foda-se essa modernidade.